Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu sou o diácono Joaquim José, da comunidade Canção Nova. Com a graça de Deus, o auxílio das orações de todos aqueles que nos acompanham agora, que estão aqui no Rincão do Meu Senhor. No dia 22 de abril, serei ordenado sacerdote, eu e mais 2 diáconos da Canção Nova também, diácono Gilmar e diácono Wellison. Contamos com as orações de vocês. É uma alegria, ter a oportunidade de estar aqui com vocês nesse tempo quaresmal, nesse tempo especial para nós, Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos ter nessa pregação o tema Contrição dos pecados, condição para salvação. Contrição dos pecados, condição para salvação. Logo de início, o tema já diz do objetivo deste momento, dessa pregação. Nós somos pecadores, sim ou não? Se eu disser aqui quem é pecador, levanta o braço, primeiro é do diácono, Pecador. Nós somos pecadores. É muito bonito nós percebermos o exemplo do nosso Papa Francisco, que faz questão de que vejam ele indo ao confessionário. Filmem, tirem fotos. A internet está cheia dessas imagens do Papa Francisco indo ao confessionário, para demonstrar, eu sou o Papa, mas também, como todos os fiéis católicos, necessito do perdão de Deus, da confissão. E a confissão, ela tem 3 fundamentos basilares. Primeiro, é fácil, É o que todos nós temos, infelizmente, mas temos. Pecado. O segundo já exige um pouco mais. É ter consciência de que aqueles atos que cometi são pecado. São pecado porque ofendem a Deus, ofendem ao outro, ofendem a mim mesmo. E o terceiro fundamento da confissão é ter no coração o desejo de não voltar mais àquele pecado. Ou seja, uma contrição sincera. Se eu não tenho em meu coração o desejo de romper com aquele pecado e não mais cometê-lo, não é possível que eu receba absolvição. Por isso, esse tema vem ao nosso encontro neste sacramento tão essencial para nós, igreja. Então é assim que vamos dar continuidade. Eu vou conduzir essa pregação no horário cruel, O horário depois do almoço é difícil, Às vezes, quando eu oriento, quando eu consigo dar uma dica para quem organiza encontro, quando vou pegar encontro, eu digo, depois do almoço, põe o tema lá sobre sexualidade, que é o único que segura o povo acordado, Então, o tema não é sobre sexualidade hoje, não vai dar para envolver esse tema para manter a gente acordado, então vou precisar da ajuda de vocês aqui no Rincão do Meu Senhor, para que nós possamos manter-nos acordados diante de um tema tão essencial para a nossa fé católica, amém? Então me ajudem, e você que está em casa também, vou fazer de tudo para que você possa ir acompanhando, com a graça de Deus, esse tema tão importante. Então vamos lutar junto. Posso contar com vocês? Então tá bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre esse tempo. Nós estamos num tempo da igreja. Nós estamos vivendo um momento especial da igreja, que chamamos de... Vamos lá, me ajuda aí, povo. Agora a gente combinou, tá lembrado? Chamamos de Quaresma. A Quaresma é um tempo litúrgico. E nós vamos viver já nesse domingo, primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, no qual Jesus é levado ao deserto. É tentado ali por 40 dias e vence a tentação do demônio. Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, se repete esse evangelho, indo de evangelista em evangelista. Esse ano, Evangelho de São Marcos. Então vamos ter no Evangelho de São Marcos essa passagem domingo.
E ali nós temos o fundamento desse tempo quaresmal, que é exemplo do Cristo, vivermos essa preparação de 40 dias. O povo do deserto no Antigo Testamento, 40 anos no deserto, uma geração. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, ali é tentado por Satanás 40 dias e vence a tentação. E nós, a exemplo dos apóstolos, dos primeiros cristãos, vivemos esse tempo, 40 dias, até a grande festa da igreja, que é o Tríduo Pascal, que se aproxima. E o que é isso? Tempo. É um tempo. Quaresma é um tempo litúrgico. Mas existe, para nós entendermos, uma concepção diferente de tempo daquela comum que nós temos. Por exemplo, o nosso tempo comum, nós chamamos o cronos, o tempo cronométrico, o tempo que nós contamos de horas, dias, semanas, meses, anos. Então nós marcamos um tempo, uma determinada hora, um determinado dia, numa determinada semana, de um determinado mês, de um ano. E esse tempo é marcado por nós, cronos, um tempo que tem início e fim, cronométrico. Mas existe uma outra concepção de tempo, é o kairos. O kairos é um tempo da graça, é um tempo especial, um tempo mais intenso, um tempo vivenciado de forma diferente. E a quaresma é um kairos para nós, igreja. Um kairos para nos prepararmos para viver a vigília pascal, o tríduo pascal, nos prepararmos para, junto com a igreja, viver este que é o tempo mais forte, por excelência, da igreja. Amém? Então, precisamos diferenciar esse tempo. Quaresma não é um tempo como o tempo cronométrico, que nós marcamos, dias, horas, meses, mas um tempo da graça. E aí um exemplo, que não é o melhor, claro, mas é um exemplo para nos trazer para a nossa realidade. Pensa numa fruta que você gosta muito. Pensa aí. Eu que sou paraense, separei aqui para mim o cupuaçu. Fruta maravilhosa lá do meu Pará. Né? Então, existe o tempo daquela fruta. As pessoas que moram, né, nos interiores, onde tem plantação, lá o cupuaçu, ele solta assim um cheiro tão gostoso, né? A gente até percebe quando tem cupuaçu lá no chão, caiu da árvore, em virtude do cheiro maravilhoso que ele exala. Então, as pessoas vão passando por aquelas plantações, 1 dia, 3 dias, olha na árvore, não tem nem flor. Aí depois ela olha, tem flor. Depois ela olha, tem aquele pequeno fruto. Aquele fruto fica verde, né? Primeiro cresce verde, depois ele amadurece e dá o fruto. Aí você, é tempo de cupuaçu, ou da fruta que você está pensando aí. Então é esse tempo, é o tempo favorável para você comer aquela fruta. Né? Nós estamos num tempo em que as pessoas se preocupam com nutrição, isso é bom. Né? Então, até uma dica aí para você que se preocupa com a sua alimentação, é muito importante. É importante, você mesmo não sabendo, não sendo da roça, pesquisar lá no Google, né? Qual fruta é desse tempo de agora. Porque a fruta desse tempo de agora, além de ser mais barata no supermercado, ela contribui mais com a nossa nutrição. Então é tempo dessa fruta, é tempo daquela alimentação, é tempo, chegou o tempo. E eu que gosto muito de cupuaçu, vou esperando esse tempo, vou desejando que esse tempo chegue, vou me aguardando, e quando ele chega, causa em mim uma alegria diferente. É tempo de degustar aquela fruta, é tempo daquela fruta ser degustada por nós. Então chegou o tempo, é quaresma, é tempo de conversão, é tempo de revisão de vida, é tempo de mudança, é tempo de retomada. Padre Jonas, né, trabalha muito isso na Canção Nova. Retomada da sua vida com Deus. E aqui, como filho de Padre Jonas, né, vamos citar a palavra. Vamos iniciar com a palavra.
Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Logo depois, o Espírito fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás, e ele convivia com as feras, e os anjos o serviam. Então é essa passagem, é este evangelho, é este exemplo do Cristo que fundamenta o nosso viver quaresmal, o tempo quaresmal da igreja, o kairos da quaresma. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Às vezes a gente não compreende muito bem o que é isso. Jesus é Deus. Você sabe o que é isso? Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo, tudo foi feito por Ele, nele existe, para Ele foi feito. Ele é Deus e se dignou a assumir a forma humana. O Todo-Santo assumiu a forma humana, encarnou-se como homem para nos levar à santificação, nos demonstrar o que é ser santo, nos levar a conhecer os desígnios do Pai. E esse Deus, feito homem, Jesus Cristo, em sua vida, em seus atos, foi nos ensinando o que deveríamos fazer para alcançar a vida plena com o seu Pai nos céus. E é exemplo dele, desse tempo que ele ficou no deserto, que a igreja fundamenta a sua vivência quaresmal. E o catecismo da igreja católica, né, segundo São João Paulo II, o livro mais importante da igreja católica, um livro que foi todo estruturado por Bento XVI, né, naquele tempo, coordenado por Bento XVI, naquele tempo cardeal Joseph Ratzinger, prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Esse livro tão importante nos fala acerca desse tempo quaresmal. No seu número 540, diz assim: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás, e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então aquilo que eu já falei, é desse fundamento, da vivência de Jesus Cristo, do evangelho, que se fundamenta o tempo quaresmal. Muito importante para nós, muito importante. Precisamos viver bem esse tempo. Precisamos nos rever em nossa vida de oração. Precisamos nos rever em nossas atitudes, atos, palavras, preparando-nos para viver o tríduo pascal. A Santa Quaresma trata-se de um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, a maior, mais solene e mais sagrada de todas as festas cristãs. Essa frase eu tirei do site de Dom Henrique Soares, um bispo que escreve ali no seu site coisas maravilhosas, vale a pena ler. E ali ele diz isso. É preparação para a maior, mais solene e sagrada de todas as festas cristãs. Que festa é essa? A Páscoa do Senhor. Essa preparação, por isso precisamos vivenciá-la com muita intensidade, com renovação de coração, com retomada de vida, como nos ensina o Padre Jonas, com retomada do nosso viver em Deus. Muito importante, irmãos e irmãs. Isso, é claro, é durante toda a nossa vida nós precisamos nos rever. Nós precisamos rever nossas atitudes, sim. Mas este tempo é tempo favorável. É tempo, é kairos. É um tempo de graça para que isso aconteça. Nós vivemos um tempo do qual o inimigo tem investido tanto para perder as almas, de maneira tão forte, tão intensa. Nós temos visto aberrações impressionantes. Há pouco tempo,
uma grande emissora de TV vinculou em seus meios de comunicação uma paródia, né? Satirizando a Eucaristia, expondo de maneira covarde, satírica, denegrindo Jesus Eucarístico. Novelas, seriados, filmes, tramas teatrais, né? Que achovalham, humilham, denigrem a família, de coisas absurdas, relações afetivos sexuais entre pais e filhos. Num tempo tão difícil que vivemos, precisamos viver com intensidade o tempo quaresmal. É um tempo de graça no qual toda a igreja no mundo inteiro está voltada, imbuída, envolvida nesse tempo, desde o nosso Papa até o último cristão que foi batizado há segundos atrás, que está sendo batizado agora. Toda a igreja está envolvida nesse tempo. Aproveitemos desse tempo da graça. Aproveitemos. E o Papa Bento XVI, na mensagem da Quaresma de 2012, disse assim: a Quaresma oferece-nos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre o cerne da vida cristã, o amor. Com efeito, este é um tempo propício para renovarmos, com a ajuda da palavra de Deus e dos sacramentos, o nosso caminho pessoal e comunitário de fé. Trata-se de um percurso marcado pela oração e a partilha, pelo silêncio e o jejum, com a esperança de viver a alegria pascal. Bento XVI coloca: é um tempo propício de renovação, de contato com a palavra, sacramentos, que intensificam o nosso caminho comunitário de fé. É um tempo de viver com mais esperança a alegria de entrarmos na vida com Deus. É a graça, é o tempo favorável. Busquemos, irmãos, busquemos isso, tenhamos isso diante de nós. É um tempo favorável, é um kairos, em que eu preciso rever as minhas atitudes, pensar nos meus pecados, pensar nas atitudes que são contrárias à vontade de Deus, pensar nas atitudes que eu estou tendo dentro da minha vivência com Deus e com os outros. E aí é tempo de jejum. Jejum. E jejum é alimento mesmo. Tirar alimentos que não são essenciais para a sua saúde, é claro. Você buscar algo que está te prejudicando. Um tempo quaresmal também é um excelente exercício quaresmal, você tirar algo que está te prejudicando como um treinamento durante 40 dias e depois viver isso a vida inteira. Deu para entender? Um exemplo: se você tem diabetes, não pode comer açúcar, doces e tal, você sabe disso. E tem um doce, tem um tipo que você não consegue largar. Você nesse tempo, você exercita, você oferta a Deus, você não come, e passa esses 40 dias, depois você assume isso para a sua vida. Vai te fazer muito bem. Vai ser um tempo de graça que vai se estender na sua vida. Maravilha. É tempo de penitências, de rezar mais. Qual é a sua prática de oração? Eu assumi nessa quaresma de retomar, de com mais fidelidade ver as práticas de oração Canção Nova. E você, como é que estão as suas práticas? Se você já tem uma boa caminhada de oração, acrescenta algo a mais. Nesse tempo quaresmal, vai te fazer muito bem, quem sabe prolongar isso pós-quaresma. Assumir isso para a sua vida vai te fazer muito bem. É um tempo também da esmola, do dar, do desapegar-se. Dar ao outro, abrir mão daquilo que você pode ajudar os outros. Existem alguns termos do dar, né? Por exemplo, cada um de nós tem o direito de ter uma vida digna.
Isso é próprio do ser humano. Justiça distributiva. Se eu tenho muito, eu posso ajudar aquele outro a ter aquilo que lhe é de direito. Quem deveria fazer isso certo, segundo a organização estrutural e social, é a política. A política, os governos, existem para ajudar os mais necessitados, equilibrando entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Isso seria boa política. Uma política bem feita. Infelizmente, está longe da nossa realidade, principalmente do Brasil, né? Então, justiça distributiva. Existe também a ajuda ao outro, que está fundamentada em Mateus 25. Estive com fome, deste-me de comer, estive com sede, deste-me de beber, estive nu, me vestistes, estive preso, fosse me visitar, estive doente. Esse é caridade, caridade para com o outro, porque Cristo nos mandou viver. Tempo de intensificar isso. Bento XVI vai além, ele diz que caridade verdadeiramente cristã é aquela caridade que dá ao outro aquilo que é meu. Não só dá ao outro porque é necessário, não só dá ao outro porque Cristo me enviou em Mateus 25 a ajudar os necessitados, a dar àqueles que não têm, em seu nome, verdadeira caridade católica, cristã, mas dar ao outro o que é meu. Isso é lindo. Se você viver essa experiência, eu tenho certeza que isso vai marcar o seu coração, vai te fazer um homem e uma mulher melhor. Quaresma, tempo de graça, tempo de conversão, também é tempo de se viver isso. Amém? E nós vamos agora dar um passo e falar sobre a contrição. Contrição ou dom das lágrimas. Contrição e dom das lágrimas têm um significado único. Quer dizer, essas duas palavras têm o mesmo significado. Quem é carismático, né, como eu, creio que muitos acompanham a Canção Nova, carismáticos como o Padre Jonas nos ensina a ser, nós já contemplamos essa realidade do dom das lágrimas. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu recebi os dons das lágrimas, né? Eu estava ali, do lado da minha namorada, né? E fui batizado no Espírito Santo, numa missa da renovação carismática lá na minha cidade. Naquele tempo se chamava missa de cura, tipo essa que o Padre Roger celebra na quarta-feira. Ali eu fui batizado no Espírito Santo, a graça de Deus me tomou, e eu chorava tanto, tanto, tanto. A minha namorada perguntava: o que você tem? Aí eu disse: eu não sei, eu só sei que a minha vida está passando como um filme diante de mim, e eu estou sentindo uma comoção muito grande e não consigo parar de chorar. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, naquele dia eu mudei de vida, dom das lágrimas. E a igreja fala de contrição, que eu fiz esse paralelo com o dom das lágrimas. E eu peguei também uma passagem que vai nos iluminar um pouco para falar desse tema. Está em Lucas 19. Lucas 19, 41 a 44. Diz assim: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Aqui, Jesus chora ao ver a cidade de Jerusalém. Jesus chora ao ver aquela cidade e saber, porque Ele é Deus, é onisciente, Ele tudo sabe, que aquela cidade não compreendia quem Ele era, a sua missão, a salvação que Ele veio trazer. E ali Ele chora. Comoção acerca dos pecados. Claro, não Jesus. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas Ele chora, tem contrição em seu coração pelos pecados daqueles filhos, de nós,
Hoje, Jesus também tem muitas razões para chorar, para se contrair, para ter essa contrição em relação aos pecados de seus filhos. Muitos pecados. Nós sabemos disso. Muitas vezes esses pecados são também nossos, de nós que participamos da igreja, que estamos em vida de oração, caminhando em grupos, dentro de comunidades novas. Infelizmente, Jesus também chora e tem contrição acerca desses pecados. E esse é o pior de todos os pecados, o pecado que mais deveria gerar contrição, que é o pecado de não aceitar a Cristo, que é o pecado de não aceitar o Salvador, aquele que veio trazer a salvação, o Cristo nosso Senhor. Este é um pecado que leva à perdição, porque não aceita nem a remissão dos pecados, não aceita nem o perdão, porque não aceita Deus. Contrição. Então, partindo dessa passagem, nós temos aqui no Catecismo da Igreja Católica também, no número 1451, sobre esse tema mesmo, a contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Contrição de caridade. Essa contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se inclui a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então, essa contrição, esse arrependimento dos pecados, que também é um dos primeiros frutos do batismo no Espírito Santo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a primeira ação, uma das primeiras ações, fruto desse batismo, é o arrependimento dos pecados cometidos. Como eu falei um pouco para vocês, quando eu vivi a minha experiência do batismo no Espírito Santo, que me veio o dom das lágrimas, essa contrição, eu tive ali ciência dos meus pecados, coisas que eu não tinha antes. Eu tive condições de perceber o mal que eu causava no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com os meus e comigo mesmo. O pecado, essa contrição, essa detestação, detestar o pecado, não querer voltar a ele, o desejo de não voltar a cometer aquele erro. Contrição. E quando essa contrição ela é fundamentada no amor a Deus, uma contrição de caridade, ela tem a força de perdoar todos os pecados. Quando é assumido a resolução de logo que possível procurar a confissão, procurar os sacerdotes e se confessar. Essa contrição deve ser buscada por nós. Todos os dias, todas as vezes que vamos à confissão, precisamos buscar essa contrição sincera, por amor ao Senhor. Eu ofendi o Senhor, foi um ato que ofende a Deus, e eu não quero mais cometê-lo, eu me arrependo. Eu não desejo isso para a minha vida, eu quero a remissão desse pecado, e vai em busca do sacramento da confissão. Por isso que não é válido um sacramento da confissão no qual eu não estou arrependido, eu não estou consciente, eu não estou desejoso de não mais voltar àquele pecado que o meu coração se arrependeu verdadeiramente. E eu digo, às vezes até na preparação para a confissão, você pode enganar o padre, tentar enganar até a si mesmo, mas a Deus é impossível. Então, se não é esse arrependimento, a confissão não tem valia. A confissão não tem força, porque você não arrepender-se, você não teve essa contrição. E essa contrição pode ser a perfeita, essa que eu acabei de falar. Existe uma outra contrição segundo o catecismo, está no número 1453. A contrição chamada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo.
nasce da consideração do peso do pecado, ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Este abalo da consciência pode ser início de uma evolução interior que será concluída sobre a ação da graça pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas dispõe a obtê-los no sacramento da penitência. Então, a contrição imperfeita, a atrição, também é válida. Mesmo quando eu não tenho essa contrição perfeita no coração, mas vou até a confissão, porque eu sei que sou necessitado dela. Eu sei que minha alma corre perigo. Eu sei que posso ser condenado ao inferno se morrer em pecado mortal. É difícil a gente ouvir isso hoje em dia, né? Condenação ao inferno. O Padre José Augusto celebrou às 7 horas da manhã, quarta-feira, falou com tanta firmeza, que causa impacto, né? Perdição de almas, mas isso está tão registrado na palavra de Deus, está tão dito por Jesus, por toda a palavra. Existe a possibilidade de nossa alma se perder e nós irmos para o inferno. Isso também gera em nós essa realidade da atrição. Eu preciso temer sim o inferno, minha alma precisa temer perder-se. E aí eu buscar a confissão e desejar não voltar àquele pecado. E buscando a confissão, os meus pecados são perdoados. E eu volto à realidade da graça. É preciso viver isso com muita intensidade. Claro, o objetivo é sempre a contrição perfeita. Nós temos que ter objetivos altos, você sabia disso? Se você tiver sempre na sua vida objetivos baixinhos, né? Objetivos pequenos, você nunca vai alcançar os objetivos de Deus na sua vida. Um exemplo, se o meu objetivo é somente, na vida com Deus, ir para a missa no domingo, rezar o texto de vez em quando, ler a palavra de Deus quando der vontade, e outras realidades bem laxas, como eu vou conseguir trilhar um caminho até Deus de verdadeira conversão, de santidade? E aí, quando eu tenho um objetivo baixinho, né, eu fico olhando para quem tem um objetivo mais baixo do que eu. Já percebeu isso? Aí eu olho para quem está lá em casa, esse aí nem vai para a missa, esse aí nem faz nada, esse aí nem sabe rezar o texto, né? Eu estou bem, eu estou no naipe aqui, né, dos grandes, eu estou tranquilo. Mas quando você olha a vida de santos e santas da igreja, que estão muito além daquilo que você já até almejou alcançar, quando você olha a vida de uma Madre Teresa de Calcutá, de um São João Paulo II, de um São Padre Pio, e você olha e diz, meu Deus, eu não cheguei nem perto, eu preciso pedalar muito, eu preciso mudar muito ainda, porque eu não estou nem perto desses homens, dessas mulheres. Aí sim você vai alçar grandes voos, aí sim você vai alcançar objetivos que Deus deseja para a sua vida. Uma vez eu assisti um filme de Santo Antônio de Pádua, e no leito de morte, segundo aquele filme, Santo Antônio chorava e dizia, meu Deus, eu não estou preparado, eu preciso me converter, e chorava e gritava. E aquele filme mexeu tanto comigo, porque eu dizia, meu Deus, Santo Antônio de Pádua, o maior traumaturgo da história da igreja, um homem que realizou tantos milagres, vivendo essa experiência, e eu, Senhor, e eu, comedor de feijão com arroz, né, que faço umas praticazinhas, já me acho alguma coisa. Meu Deus, conversão, objetivos altos. A quaresma é um tempo propício. E aí, Bento XVI, também, numa audiência de 2009, de setembro de 2009, fala o seguinte: o conhecimento de Deus nasce de um caminho de purificação interior,
que tem início com a conversão do coração, graças à força da fé e do amor, passa através de um arrependimento profundo e contrição sincera pelos próprios pecados, para chegar à união com Cristo, fonte de alegria e de paz, banhados pela luz da sua presença em nós. Então, quando Bento XVI fala, a contrição sincera pelos próprios pecados, para chegar à união com Cristo, fonte de alegria e de paz. Irmãos, essa caminhada, essa busca do arrependimento, da contrição dos pecados, vai nos levar à vida feliz com Deus. Isso é muito importante de ser guardado em nosso coração, de ser experienciado por nós. A tristeza em nosso coração, em muitas das vezes, é gerada por pecados. Por pecados. Não sei se você já passou essa experiência, mas eu já passei. Quando eu estou ali em situações de pecado, que eu não consigo responder. Muitas das vezes eu não tenho entusiasmo para levar alegria para os outros. As pessoas que mais conhecem dizem: o que você tem? O que está acontecendo? Como é que você está? O que está acontecendo com você? Já passou por isso? Claro, em nosso coração já está sendo trabalhado a contrição, a atrição, o desejo de não mais pecar, a repulsa àquele pecado, mas o pecado sempre gera em nós a tristeza, enquanto a santidade gera em nós a alegria e a felicitação. Você já passou por isso? De chegar no final do dia, né? Deitar a cabeça no travesseiro e ali alegrar-se, porque naquele dia você fez a vontade de Deus, e a alegria brotar do seu coração. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensa aí. Eu respondo sem pensar muito: o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Aquele dia eu saí daquela igreja que eu parecia nem pisar no chão. Foi uma grande alegria, a graça de Deus me alcançou. O desejo de santidade veio ao meu encontro e eu empreendi um caminho de renovação. Outro dia maravilhoso, eu sentei com um padre que me acompanhava, meu diretor espiritual, lá na minha cidade, em Castanhal, no Pará. E ali naquele dia eu sentei e disse para ele: padre, eu cheguei à conclusão, Deus me chama ao sacerdócio. Eu vou trancar o semestre da faculdade e venho para fazer essa experiência com o Senhor aqui na paróquia. Porque Ele há muito tempo me convidava a morar ali, discernir melhor o meu chamado. Foi lá que eu conheci a Canção Nova. Eu saí daquela sala paroquial, como no dia que eu fui batizado do Espírito Santo, parecia que eu não pisava no chão de tanta alegria. Eu queria falar para as pedras, para todo mundo, para todos que eu encontrasse na rua, do amor, da alegria, do ser de Deus. É isso que o tempo de Quaresma tem que gerar em nós, essa busca, essa contrição, essa remissão, essa busca do arrependimento acerca dos nossos pecados, para chegar à vivência de santidade, alegria, felicitação em nossa alma, rompendo com o pecado que nos rouba da felicidade, rompendo com o pecado que rouba a felicidade da vida daqueles que nós amamos. Pais e mães de famílias que destruíram os seus lares, que estão em outras realidades conjugal, estão mergulhados no pecado, colhendo frutos amargos desta nova união. Pecado que gera dor neles e também em seus filhos. São João Paulo II, em visita ao Brasil, dizia: o Brasil sofre muito, porque é vítima de ter muitos filhos órfão de pai vivo, e hoje isso se alastrou com mais força. Homens e mulheres têm deixado os seus lares por realidades sexuais afetivas e têm destruído os seus lares. Eu trabalho hoje no Bom Samaritano da Canção Nova, uma obra da Canção Nova que acolhe morador de rua. A Canção Nova está, Cachoeira Paulista, praticamente no meio da Via Dutra, que é uma das avenidas mais importantes do nosso país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E aqui ficam os andarilhos, os transeuntes, do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio.
muitas das vezes em vício de drogas, de álcool, e eles são acolhidos aqui na Canção Nova, no Bom Samaritano, passam ali 3 dias, recebem alimentação, corte de cabelo, roupas, e ali são incentivados a sair dessa realidade, entrar em casas de recuperação. E eu atendo esses homens, na maioria, uma ou outra vez mulher, infelizmente, e ali a gente contesta. A grande maioria são filhos de famílias destruídas. A grande maioria. Filhos de famílias destruídas. Pecados que vão gerando tristeza e morte na vida de tantos. Por isso, irmãos, nesse tempo de Quaresma, vamos rever nossa vida. Vamos buscar essa realidade, como diz o tema da nossa pregação de hoje. Contrição dos pecados, condição para a salvação. Revisão de vida. Revisão de vida. Quaresma é tempo propício. A liturgia é tempo propício. Nós temos nessa realidade de igreja, um tempo novo, um kairos, como eu falei no início, como eu expliquei, que é propício, que nos leva a viver essa realidade. Então pensa na sua vida, pensa nos pecados que você tem cometido, pensa nessa realidade que tem te afastado de Deus, e pede ao Senhor contrição sincera. Contrição porque você sabe, eu estou ofendendo a Deus, eu estou me afastando do Senhor que deu a vida por mim. A palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, ele morreu por nós, e o nosso pecado precisa ser rompido, porque nós compreendemos que esse amor veio até nós, que esse amor tem felicidade e realização plena para a nossa vida. Irmãos, a felicidade não está em ter, não está em possuir, não está nas alegrias que o mundo oferta, não está. Não é essa a realização. A realização está em ser filho amado de Deus, segundo a vontade do Senhor. Que nessa tarde, que este momento de pregação, nesse kairos da Quaresma, seja para nós o momento da graça do Senhor, que leva ao nosso coração a ter um desejo sincero de romper com o pecado, ter um desejo sincero de repudiar as atitudes de pecado e mudar de vida de verdade. Trace objetivos. Eu vou rezar mais, ou eu vou acordar mais cedo, ou eu vou nesse tempo de Quaresma renunciar isso, aquilo. Eu vou fazer uma penitência sincera, eu vou deixar esse lanche ou aquele doce ou aquela realidade e vou ofertar àqueles que não têm isso que eu deixei de comer. Eu vou viver a missa com mais profundidade. Vá traçando em sua vida realidades que nessa Quaresma vão te ajudar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.